conceitos que foram trabalhados por Kelsen e por Bobbio. Então, você vai estar matando aí 3 coelhos, né? Vai estar vendo o conceito, até mesmo Bobbio, esses conceitos você vai estar... Então, vamos encabeçar isso, mas lembrando que assim nós vamos caminhando, tá? Então, vamos lá. As diferenças entre o direito natural é aquele definido e aplicado por um determinado positivo, não. Ele é válido por um determinado tempo e ele tem essencialmente o quê? Uma base territorial. Bom, no que diz a mentais, né, de ordem abstrata, nós vimos lá Aristóteles, entre as 3 leis de São Tomás de Aquino, vimos que algumas estão em razão divina, outra no coração dos homens, pronto. E o direito positivo, ele se fundamenta essencialmente na ordem e na Então, o direito natural, o justnaturalismo, o positivismo é um conjunto concreto de normas jurídicas construídas de forma cultural e que são garantidas. Então, ele depende de uma manifestação da vontade, seja da sociedade ou de autoridade. Para o positivista é muito importante, tá? Veja, e também, até mesmo, vamos lá. O justnaturalismo pode ser agrupado nas seguintes categorias. Então, presente, né? Aí nós temos o justnaturalismo racionalista. Ele comigo, as revoluções liberais burguesas, o Jacques Maritain e o Michel Villey, tá? Extremamente importantes para a filosofia do direito. Também tem o Etienne Gilson, mas o Jacques Maritain, por exemplo, ele é um dos que elaborou a Declaração dos Direitos do Homem de 1948, quer dizer, tem sua importância, tá bom? Concluindo, para a gente começar os conceitos aí. Olha, conclusão. O direito natural independe do Estado ou de leis, por isso ele é considerado autônomo. Então, esse tipo de direito é inerente a todo ser humano, possui um caráter universal, como nós vimos, você lembra lá de Antígona. Pronto. A conclusão, o direito positivo, por outro lado, depende de uma manifestação da vontade, seja da sociedade ou das autoridades. Ele é criado por meio de decisões voluntárias, tendo em vista que nós vivemos um pacto, e deve ser garantido por um conjunto de leis, por um conjunto de normas. Tá? Então agora vamos começar a arregaçar as mangas e analisar temas que são extremamente importantes para os positivistas. Tá bom? Também para os justnaturalistas, mas eu vou falando aqui, a ótica que eu pretendo trazer aqui é essencialmente positivista. Aí eu dou uma temperada para você ver como que funcionaria aí no direito natural, caso o examinador vá para esse lado. Nós vamos falar agora de direito e poder. É um tema importante, né, que quem não trabalha esse tema não compreende precisamente Bobbio, Kelsen, tá? Então vamos lá, direito e poder. Para compreender adequadamente o sentido da afirmação de que a norma jurídica válida provém do uso legítimo do poder, é necessário entender a diferença entre poder e força, que são conceitos diversos, apesar de terem uma estreita relação. Em especial, é preciso ter em mente que a força é um dos elementos do poder, mas não é o único, porque ele envolve essencialmente o quê? A autoridade. Tá? Então vamos lá. Força. Força é o elemento coativo do poder, tá? Pois os sujeitos que têm poder são capazes de impor a sua vontade a terceiro. Mas veja, vamos começar a notar. O simples uso da força não deve ser confundido com o exercício do poder, né? Até porque o uso da força pode ser um mero ato de violência. Um assaltante lá, que ameaça a vítima com uma arma de fogo, ordena, olha, me entrega aí teu relógio. Pratica um ato coativo, mediante a utilização da sua força. Mas, obviamente, esse ato é crime, não é? Não é um exercício do poder propriamente dito, mas ele gera obediência. Obediência sim, porque eu estou com uma arma, mas eu não tenho o dever de obedecer, né? Muito legal isso. Então, olha aí, o poder gera obrigação justamente porque ele envolve um elemento além da força, que é o quê? A autoridade. Isso é interessante. Pensa lá no Aristóteles. O Aristóteles falava assim, a autoridade, acima de tudo, a auctoritas,
O indivíduo é dotado de prudência. É alguém que merece a qualidade da autoridade. É como se fosse legítimo pela sua prudência, por ser um ser moral. O nobre para ele. O nobre tinha uma função importante, que era desviar o povo, não é? Evitar com que o povo fosse guiado pela tirania. Agora não. Vamos dar uma analisada no sentido do positivista. Né? A autoridade é um elemento essencialmente o quê? Normativo. Desculpa, viu, o ar. Por quê? Porque ela deriva a minha autoridade, a do presidente da República. Estou falando a minha porque eu não tenho nenhuma, né? Mas pronto, a do presidente da República, a do juiz. É uma autoridade que tem um elemento normativo. Ela sempre deriva de onde, Alexandre? De uma regra. Essa regra ela vai conferir a determinado sujeito a possibilidade do quê? De impor deveres a nós. Assim, o exercício do poder é o exercício de uma autoridade que é constituída pela norma, normativamente. Guarda isso, tá? Não há autoridade sem norma, assim não há poder sem força. Porém, tanto a força quanto as normas vinculadas ao poder podem ter atributos diferentes, tá? Assim, veja, quando a obediência é conquistada por meio da imposição de sanções, que envolve violência física, por exemplo, a força envolvida tem uma natureza de uma coação exercida diretamente sobre o corpo ou sobre os bens daquela pessoa, não é? Então veja, mas essa força também pode assumir a face de uma coação pela violência simbólica, que gera obediência em virtude das sanções de caráter simbólico, tais como sentimento de culpa, moral, punições divinas, né? Então a gente sabe que ela também pode consistir na capacidade, inclusive, de determinar a minha obediência espontânea, estimulada pelo desejo de obedecer, né? E não pelo medo da punição. Em todos os casos, a força é a medida da capacidade de uma norma gerar essencialmente o quê? Obediência. Então, olha aí. Porém, a obtenção da obediência somente constitui exercício de poder e não uma mera arbitrariedade quando ela resulta do exercício de uma autoridade legítima. Isso é muito importante. Para o justnaturalista, essa autoridade legítima, eu lembro que tinha uma pessoa que dizia assim, ó, um brocardo idiota, né? Manda quem pode, obedece quem tem. Isso é ridículo. Para o Aristóteles, por exemplo, não. Manda não quem pode, quem tem a legitimidade de mandar. Para o positivista, não. Para o positivista, existe essencialmente um caráter normativo que vai fazer com que essa autoridade seja legítima, mas legítima segundo a lei. A lei confere essa legitimidade. Tá? Isso é trabalhado por Bob, isso é trabalhado por Kelsen. Eu trouxe isso porque você mata esses conceitos e já vi esses dois autores, né? Então, olha aí, o poder religioso, por exemplo, é baseado na autoridade derivada de alguma espécie de delegação divina e que pode ser atribuída a pessoas, instituições específicas, né? Só para a gente lembrar disso. Já o poder moral deriva de uma autoridade social que não pode ser delegada, como é óbvio, a qualquer órgão específico, pois tem natureza unicamente consuetudinária, né? Bom, e o poder jurídico? Aqui não. Poder jurídico, por sua vez, né, está ligado a uma autoridade que pode ser atribuída pela autoridade política, né? Então, temos aí instituições, pessoas específicas dotadas por lei dessa autoridade. Legal? Pronto. Então agora aí, vamos começar a distinguir coisas essenciais. Essa distinção entre poder e força mostra-se inclusive na distinção jurídica entre os vocábulos coação e coerção. Olha aí, presta bem atenção. Anota bonitinho para que isso não se perca, né? Veja, a coação é uma mera utilização da força física ou simbólica. A coerção, por outro lado, a gente vê que é o exercício da força que é outorgado a uma autoridade legítima, legitimada por lei. Então, quando um policial, por exemplo, ele
utiliza da força para conduzir alguém, né, por exemplo, um réu condenado à prisão, nós estamos falando numa condução coercitiva e não uma condução coativa, né? Até porque a palavra coação, ela ficou relegada a uma espécie de uso ilegítimo da força, não é verdade? Isso tem sido bastante perene no direito. Pronto. Então, para a gente começar a concluir algumas coisas aqui. A autoridade justifica a utilização da força, pois a justificação da violência nunca está na própria capacidade de coação. Mas onde? Na autoridade que confere a uma pessoa a possibilidade jurídica de impor a sua vontade a outras. Né? Então, veja que interessante. A validade, portanto, de uma norma jurídica não provém da força de quem estabelece, mas sim da autoridade daquele que também tem poder para editar a norma. Olha só. A nossa Constituição, quando ela nasce em 88, ela estipula, não é? Ela estipula, ela dota de legitimidade alguns para poder editar normas. Você tem o poder constituinte originário, você tem o poder constituinte decorrente, aquele que trouxe lá a capacidade de cada estado de fazer. Veja, tudo isso foi dotado por quem? Por lei. Lei elaborada por aquele que tinha a obrigação de fazê-lo. Isso é uma grande preocupação. Você vai perceber que os positivistas têm a seguinte preocupação. Veja bem, é um filtro, uma espécie de filtro. A norma. Bom, a norma, ela surgiu, ela emanou daquele que tinha a qualidade legal para fazê-la? Sim. Então, esse é um primeiro ponto. Ela obedeceu os parâmetros lá, os requisitos formais, não é? Tudo bonitinho para que ela fosse elaborada? Ok. Bom, a partir do momento que ela existe, ela não existe isoladamente. Você viu comigo. Ela vai adentrar onde? Um ordenamento jurídico. Nesse ordenamento jurídico, Alexandre, ela está criando problema? Ela está em sintonia com as normas que estão hierarquicamente superiores a ela? Sim. E naquelas que estão no mesmo plano, ela está causando algum tipo de problema, onde uma diz que sim, a outra diz que não, uma proíbe, a outra deixa. Ou seja, a antinomia? Não. Terceiro ponto muito importante é exatamente a eficácia. Ela está produzindo efeitos, porque tem normas que você sabe, né, que nascem mortas. Exemplo, Alexandre, Código de Trânsito. Lembra? O cara lá que vai atravessar na faixa, fora da faixa. Está lá dizendo que ele tem que levar multa. Até hoje nunca vi. Né? Existem normas que nascem mortas. Não produz efeito algum. Né? Então, olha, esses aqui são conceitos que você está vendo comigo. São conceitos importantes tanto para Kelsen quanto para Bobbio. E você está analisando comigo aí. Nós estamos estudando, no fundo, elementos para que você possa, inclusive, aprofundar mais tarde outras questões importantes nesses dois autores. Tá bom? Então vamos lá. Continuando. Olha aí. Uma relação que é comumente feita é a da legitimidade com o poder. Então veja. Você está vendo comigo que legitimidade é uma qualidade do poder, enquanto a legalidade ela se refere ao quê? Ao exercício do mesmo. Então, olha aí, anota aí. Legitimidade, eu estou falando de uma qualidade do poder, já a legalidade se refere ao exercício do poder. Pô, Alexandre, o que o Bobbio vai dizer a respeito? Vamos dar uma analisada? Com muita tranquilidade, o que ele fala. Olha só. Na linguagem política, entende-se por legalidade um atributo e um requisito do poder. Daí dizer-se que um poder é legal, ou age legalmente, ou tem timbre da legalidade, quando é exercido no âmbito ou de conformidade com leis estabelecidas, ou pelo menos aceitas. Embora nem sempre se faça distinção no uso comum, e muitas vezes até no uso técnico, entre legalidade e legitimidade, costuma-se falar em legalidade, grifa
quando se trata do exercício do poder. E, em legitimidade, quando se trata de sua qualidade legal. Grifa, por favor. Então, olha aí. Para ele, né, o poder legítimo, nós vemos que para Aristóteles o poder é legítimo se o indivíduo tem aquela autoridade moral, auctoritas, para que os romanos falavam, né, para exercê-lo. Aqui não, veja, o poder legítimo é um poder cuja titulação se encontra onde? Alicerçada no campo jurídico, no ordenamento jurídico, alicerçada juridicamente. Olha que interessante. O poder legal é um poder que está sendo exercício em conformidade com as leis. O contrário de um poder legítimo é um poder de fato. O contrário de um poder legal é um poder arbitrário. Muito interessante essa classificação que ele faz. Eu acho que ele detona nesse assunto, então eu gostaria, por isso que eu trouxe para você o que ele fala bonitinho, que é para você guardar. Esse tipo de pergunta já caiu para defensor público. Para vocês, ainda é sempre um candidato na manga, né? Uma hora eles vão ter que partir para outros ramos outros temas elaborados por esses autores que têm uma vasta obra, né? Então vamos lá, mas eu vou esmiuçar tudo, você vai sair tranquila, porque quando joga tudo sem mastigar com você, realmente fica complexo até para nós que somos... eu sou formado em filosofia e já aviso você, não são todos os filósofos que você entende, não pensa você que eu compro um livro de filosofia, sento, ai que delícia, não. Tem livro que eu jogo, deixo aí 2 meses parado, né? Me culpo, falo, ai Jesus, aí falo com um professor amigo que é especialista, falo, tento ler outra vez, não consigo, e é assim por diante. Depois é um caminhar, não é? Que eu jogo, que eu digo, eu deixo de lado, porque eu respeito o livro. Então vamos lá. Olha aí. Então, isso nos refere, né, fatalmente, nos remete à legalidade e à legitimidade. Então, ó, legalidade e legitimidade. A relação entre legalidade, a gente viu que podem ser confundidas. Você não vai confundir. Porque a legalidade reflete fundamentalmente aquilo que se acata. O acatamento é uma estrutura normativa posta, vigente e positiva. Então anota aí. Legalidade, ela traduz o que se acata, o acatamento a uma estrutura normativa que é posta, que é positivada, né? Que é vigente e positiva. A legitimidade, Alexandre, bom, ela já está na esfera da consensualidade dos ideais, dos fundamentos, das crenças, dos valores, dos princípios ideológicos, tá bom? Então, olha aí, olha que interessante. Para a teoria geral do direito, a legalidade, como acatamento a uma ordem normativa oficial, não possui uma qualidade de justa ou injusta. Não se valora nesse sentido. Olha aí, guarda isso, a legalidade como acatamento a uma ordem normativa oficial não possui uma qualidade justa ou injusta. Você viu que para o justnaturalista isso já não pega. Então você está vendo bem a estrutura de Kelsen, de Bobbio aqui, no que diz respeito a esse tema. E como ela diverge do justnaturalismo. Não vai entrar aqui a questão da justiça, porque olha aqui. Lembra quando o Comte diz, olha, se algo é belo, se não é, se é certo ou errado, para a ciência, são questões metafísicas, estão para além da física. Aqui, olha aí o Comte ali, né, o tempero. Aqui nós estamos tratando de questões metajurídicas. Metajurídicas, o justo ou injusto pertence ao ramo de quem? Da filosofia. Então, olha aí, a ideologia legalista, por sua vez, parte da noção de legalidade para distorcê-la. E aí sim servir como instrumento de injustiça. A legalidade, pessoal, está relacionada à forma. A forma. Enquanto que a legitimidade está relacionada quanto ao conteúdo da norma. Vou ver mais coisa com você. Guarda isso. A única coisa que eu quero deixar bem claro, e eu vou falar depois quando a gente aprofundar alguns temas, cuidado com aquele professor que fala que Kelsen não estava nem aí para a justiça. Cuidado, né? Kelsen tem 2 obras só se preocupando com a justiça, tá? Mas pronto, só para você saber. Não gosto de ensinar errado, né? Veja, o legalismo. O legalismo é uma ideologia jurídica caracterizada a partir do dogma do monismo estatal. O Estado
é a única fonte imediata do direito, tendo não só o monopólio da jurisdição, mas o monopólio do direito de punir, como também o monopólio de elaborar leis, não é? Bom, coloca as normas legais estatais como verdade absoluta, né? Independentemente de qualquer evidência, um fato social, argumento ou interpretação extensiva que possa colocar em prova aquelas normas. Uma reflexão. Se você pegar essa definição que eu dei aqui do legalismo para você, eu tenho certeza absoluta que você já começou a ver por que, por exemplo, que o Gustav Hardbruch se afasta daquele conceito, depois de ver os horrores da Alemanha nazista, ele começa a se divorciar do justnaturalismo, aliás, do positivismo, caminhando então para um justnaturalismo, exatamente por força dessa vertente legalista, né? Então, sempre que eu trago esse slide, eu peço para que você reflita um pouco sobre a Alemanha nazista, não é? E as suas consequências e, acima de tudo, o modo de encarar, o perigo de encarar essa visão. É isso que eu quero dizer. Então, olha aí, o legalismo é utilizado muitas vezes como uma estratégia autoritária de impor uma ação estatal justificada apenas na necessidade de cumprimento da lei. É o argumento que se esconde na autoridade da lei estatal para ter validade, quando, na verdade, há interesses que não podem ser expostos devido à ausência de consenso. Então, a gente pressupõe, se a tese está fundada numa lei, né, e as leis são reflexo de uma determinada ideologia, então elas seriam verdades absolutas. Eu não gosto desse raciocínio, tá? Mas pronto, é um raciocínio que você vê que já foi trabalhado, tanto por Bobbio como por Kelsen. Então, fique tranquilo, tá? Muita atenção. É uma discussão muito comum nos positivistas, como eu estou falando para você, mas basear em argumentos legalistas para justificar decisões judiciais injusta significa contribuir para quê? Significa contribuir para subjugar e não dar efetividade à essência judicante, né? Então, você faz com que o juiz ou o intérprete seja aí um escravo do legislador, né? Um escravo ideológico do legislador que impôs lá a sua vontade. Pronto. Olha aí como você conseguiu estudar dois elementos tranquilos, sem, né, grandes neuroses, e eu acho que a partir de agora você já tem condição de comigo realmente pôr a mão na massa, tá bom? Então, vamos voltar até daqui a pouco, eu vou trazer mais conceitos para você, mas sempre esmiuçando. Eu quero que você aprenda, porque às vezes o aluno cria um bloqueio desnecessário. Eu quero que você veja que isso é extremamente gostoso de aprender, que filosofia é isso, é um jeito da gente encarar o direito, criticar, tudo mais, mas com muita tranquilidade, tá bom? Eu volto então até daqui a pouquinho com temas importantes para você.